Simples Nacional, que de simples não tem nada, gente. A fórmula que vai aparecer agora no vídeo é a fórmula para calcular o simples. RBT12 vezes a alíquota menos PD dividido por RBT12. O que é isso? Receita dos últimos 12 meses, faturamento, o valor total de nota fiscal emitida, vezes a alíquota encontrada no anexo do Simples, de acordo com sua atividade, menos o PD fixo, também encontrado na alíquota no anexo do Simples, dividido pela receita dos últimos 12 meses. É uma forma bem complexa. Na hora que eu falo isso para o cliente não entende. Já teve cliente que eu fiquei um dia inteiro para tentar explicar e ele não entendeu. Mas é isso. Essa fórmula que você vai utilizar para calcular qual a alíquota que você vai pagar de Simples Nacional. Mas em base, o sistema da Receita Federal calcula isso automático e à medida que vai sendo informado o faturamento na Receita. É só para eu explicar como é que é feito o cálculo. Mas basicamente, esse percentual encontrado vai ser aplicado sobre o faturamento da empresa. O Simples Nacional possui 5 anexos hoje, de acordo com o tipo de atividade. Então, comércio, anexo 1, indústria, anexo 2, prestação de serviço, anexo 3 e outros tipos de prestação de serviço específicos, que são os outros anexos. Em alguns casos, como médico, por exemplo, tem que fazer uma análise. Às vezes, você compensa aumentar uma retirada pro labore, ou dependendo da quantidade de funcionário que a empresa tiver, para você enquadrar no anexo 3, que vai reduzir o valor do seu imposto. Mas isso é cálculo específico para aquele segmento. Em geral, as prestações de serviço se enquadram no anexo 3. O que é a vantagem do Simples? Primeiro, vai ser um percentual sobre o seu faturamento. Então, se faturou pouco, pouco imposto. Se faturou muito, muito imposto. Segundo, o INSS patronal, o encargo patronal sobre a folha de pagamento, no Simples não existe. Ele é isento. A única coisa de encargo patronal que você vai pagar sobre a folha de pagamento do seu funcionário é o FGTS, 8%. Fora isso, você não paga mais nada. A guia dia 20 que você paga lá para o governo, ela é descontada da folha de pagamento do seu funcionário. Você não está pagando nada a mais, entendeu? É só o que desconta dele. Então essa é a principal vantagem do Simples Nacional. Lucro presumido. Lucro presumido, o nome diz, ele é uma presunção do seu lucro. Então, de acordo com a atividade, ele vai ser um valor fixo sobre o seu faturamento. A Receita estima quanto que você tem de lucro. E aí, em cima disso, você vai calcular. O que a gente compara? Primeiro, número de funcionários entre o lucro presumido e o Simples Nacional. Número de funcionários, porque o Simples é isento. E depois, quando você vai faturando muito, então sua receita vai chegando perto de 3 milhões e 600 no Simples, dá uma média ali de 300 mil. Na verdade, eu falo que a partir de 220 mil por mês a gente já tem que ficar de olho. Quando você vai faturando isso no Simples Nacional, 220 mil por mês, ou acima disso, pode ser que o lucro presumido compense. No caso, principalmente prestação de serviço. Isso se tiver pouco funcionário. Se tiver muito funcionário, bem provável que o Simples compense. Então tá vendo que não é simples? Que é uma coisinha ou outra que tem que atentar? É por isso que você precisa de um profissional que te dê suporte a isso. E outra coisa, é por isso que eu falo que você precisa ter empresa na palma de sua mão. É bem conhecida. Você tem que ter sua empresa, você tem que saber os números dela. E aí vem o lucro real. Que muita gente acha que é o mais complexo, que é o mais trabalhoso. Realmente ele é o mais complexo, ele é o mais trabalhoso, ele é o mais fiscalizado. Mas por quê? Porque o lucro real, ele visa ser tributado sobre o lucro efetivo que a empresa teve. Então a Receita vai ficar de olho na sua receita, no seu faturamento e também nas suas despesas. Quando em geral é melhor o lucro real? Primeiro, tem que ter um porte um pouco maior, porque você tem que ter um controle principalmente do seu estoque no caso de venda de produto. Caso de prestação de serviço, em geral, a margem de custo de despesa da prestação de serviço é muito baixa. Então ele tem uma margem muito alta. Eu vou falar até no próximo vídeo a respeito dessa margem, mas basicamente é o preço que você compra, o preço que você vende. Eu tenho clientes meus que praticam uma média de 20% sobre o preço que vende. Então, o que é isso? Ele compra a 100 e vende a 120. Esse tipo de empresa, com a margem tão pequena, ele necessariamente ele depende de uma venda muito grande, então do volume muito grande de vendas, o que vai aumentar muito o faturamento. E esse aumento do faturamento iria impactar no imposto do Simples ou lucro presumido. Só que como o lucro dele é bem baixo, porque é uma margem muito baixa,
Então, nesse caso, o lucro real é mais viável para ele. Então, resumindo isso aqui tudo que eu estou querendo dizer, não é simples a tributação no Brasil. É bem complexa. Tem propostas de lei querendo mudar tudo. Eu estou esperando dar mais sequência para trazer esse material para vocês aqui, da proposta de lei que está para ser votada. Mas basicamente a empresa com muito funcionário e o faturamento até ali na faixa de 250 mil, bem provável que seja Simples Nacional. Pouco funcionário e faturamento nessa faixa, bem provável que seja lucro presumido. E a margem muito baixa, bem provável que seja lucro real. De pontapé inicial é isso, mas é o que eu falo. Tem que avaliar empresa por empresa. Pessoal, eu tô ficando por aqui. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai ter interesse em ver. Curte, comenta, pede mais material para eu saber para que rumo que eu vou, que dúvida que ficou, como é que eu vou esclarecer esse ponto. Tem muita coisa dessas 3 tributações que eu não falei, então se for de interesse de vocês, falem, que aí eu vou fazer um material específico para aquilo ali. E o próximo vídeo vai ser sobre formação de preço. É uma coisa que muito empresário erra, muito empresário mesmo. Então acompanha aí na hora que for sair no canal, eu vou postar no meu Instagram tudo. Lá no meu Instagram fica mais fácil também de eu responder, eu fico à disposição no meu WhatsApp, no meu Instagram. Comenta, compartilha. E por hoje é só, pessoal. Um abraço, até mais.